Esse é um terreno perigosíssimo e quem diz não sou eu. Quem diz é Jesus. Verso 25 é onde começa o dia de hoje. Com Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Porque é uma coisa que os religiosos, fanáticos, endurecidos e entorpecidos, com calotas blindadas na mente, no coração, em todas as entradas do ser, não percebem ou não querem entender nem acolher, é que eles são um flagrante absoluto diante da luz de Jesus. Todo fariseu, todo ser humano, mas os fariseus não querem essa aceitação. Eles acham que tem coisas que eles podem fazer no oculto e ninguém fica sabendo. Eles acham que Deus só vê o que a gente faz publicamente em nome dele. Mas o que a gente faz dentro de casa, no interior do quarto, não vai aparecer jamais. É por isso que Jesus disse que por fora eles são sepulcros pintados de cal branco, sepulcros caiados, mas por dentro estão cheios de putrefação e rapina. Eles só limpam o exterior do copo, mas o interior está podre de sujeira, é onde eles bebem. Porque tudo que não lhes passa na mente é que Deus seja um Deus vivo. Eles servem a um Deus aprisionado dentro da lei de Moisés, nas páginas do Velho Testamento, nas doutrinações da religião e da igreja, nos catecismos oferecidos, o Deus das determinações e dos protocolos. E que não tem nenhuma liberdade para devassar a alma humana, para ver a gente ao contrário, para virar a gente do avesso, para nos saber todos. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe Tu penetras os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à boca, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei da Tua face? Para onde fugirei do Teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, as Teus próprias trevas não te serão escuras, pois para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me entriteceste no seio da minha mãe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aí vai, por aí vai, eu podia citar o Salmo inteiro, mostrando, não só nesse Salmo 139, mas em toda a Escritura, como nós somos flagrantes absolutos diante de Deus. É o que a religião faz tudo para apagar de você, para você pensar que Deus é o Deus do palco. Deus não é nem o Deus dos bastidores, antes do culto começar, onde vocês falam todos os palavrões, se xingam, brigam, botam os seus ódios e competições e disputas para o lado de fora para chegar lá depois, dizendo aleluia, glória a Deus, tudo patético. Se você é assim, saiba, você é patético aos olhos daquele que te vê ao contrário. Por isso o que eles disseram aqui é horroroso. E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, cuidado. Cuidado, por várias razões. Ele vai dar a última razão lá na frente, que é a razão conclusiva. A primeira razão que ele dá é de natureza estratégica. Ele ainda faz esse favor estratégico de ajudá-los a pensar de modo inteligente. Escuta,
Se eu estou expelindo demônios pelo poder de Beelzebu, o que vocês estão declarando é que Satanás está dividido. Está dividido, porque se eu sou o principal representante da casta maior de Satanás e estou expulsando demônios vinculados a Satanás, eu estou provocando uma guerra civil. E todo reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto. A civilização humana dá testemunho de todos os reinos que entraram em estado de guerra civil e autofagia de um povo guerreando contra ele próprio. Se atrasou, se destruiu até que se acabou. A autofagia de uma guerra civil raramente produz algo melhor, na maioria das vezes provoca ressentimentos com espírito de vingança que podem durar séculos e gerações, e frequentemente a anulação daquilo que um dia foi uma sociedade boa e deixou de ser. Jesus diz, olha, o primeiro argumento é de natureza lógica simples. Como é que vocês nem pensam quando dizem que eu estou expulsando demônio pelo poder de Beelzebu? Você acha que Satanás é burro como você? Ele divide os seus poderes uns contra os outros? Se eu estou agindo por Beelzebu, Satanás assumiu uma divisão. Eu estou expulsando outros demônios, ou seja, o reino de Satanás ficou num estado de conflagração, de guerra civil e de autofagia demoníaca. Vocês não entendem que nem sob esse argumento o que vocês estão dizendo tem qualquer sentido? Aí ele prossegue conhecendo-lhes os pensamentos e diz a ele, vocês não sabem que uma casa dividida em si mesma não subsiste? Num outro texto, aqui em Marcos 3, em Lucas 11, que conta a mesma história, o mesmo desenvolvimento, os mesmos elementos lógicos, ele diz o seguinte, usando uma outra imagem, vocês não sabem que uma casa construída sobre ela própria, sem fundação, que aguente os 2 andares, vai cair sobre si mesma? E ele usa os argumentos que mostram que a casa dividida em si mesma não subsiste, ou como querer colocar uma coisa sobre a outra sem a devida estrutura, faz-se perder tudo que se estava erigindo. Aí ele conclui no verso 26, se Satanás fosse idiota como vocês, se Satanás espelha Satanás, prestem atenção, vocês são pavorosamente patéticos. Todo o seu reino estaria dividido. Se Satanás luta contra Satanás, dividido está ele contra ele próprio. Ele entrou naquela comédia do Jim Carrey, Eu Mesmo e Irene, ou várias outras em que ele não consegue controlar a si mesmo, bate em si próprio, enfim, é o inimigo, o pior inimigo dele mesmo. Chega a ser uma cena cômica. Satanás lutando contra Satanás para agradar ao pensamento estupidificado dos fariseus. E Jesus prossegue, como é que subsistiria o reino do diabo se ele tivesse uma atitude semelhante à de vocês, que são capazes de matarem-se uns aos outros por invejas horrorosas e inexplicáveis? Satanás é melhor do que vocês na lógica que ele usa, mas infinitamente melhor do que qualquer dogmatista religioso. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, agora é Jesus falando de si mesmo, se eu expulso, por quem expulsam os filhos de vocês? Mostrando que nos dias de Jesus havia pessoas que faziam exorcismos. Antes mesmo de Jesus nascer, já tinha gente que praticava exorcismo em nome do Deus de Israel. Não era algo que Jesus inaugurou como era. E ele deixa claro que se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, então me explica uma coisa. Os filhos de vocês, os que praticam isso, estão expulsando os mesmos demônios
também sobre o poder de Belzebu? Vocês não admitem que possa haver e que deva haver e precise haver e só haja se for assim? A expulsão de demônios só vai acontecer genuinamente, não de Satanás contra Satanás, mas do poder de Deus visitando os carentes e libertando-os do poder maligno. Se eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu, então os filhos de vocês estão expulsando como? E se vocês aplicam essa lógica a mim, é a prática dos filhos de vocês que recai sobre juízo contra vocês, porque se eu faço isso pelo poder de Belzebu, pelo poder de quem fazem os filhos de vocês? E se vocês não podem também dizer que é pelo poder de Belzebu que eles expulsam os demônios, eles se tornam os juízes de vocês mesmos, mas vocês não pensam nem para ver as consequências do que vocês declaram dogmática e estupidamente. E aí ele diz no verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, e é pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar, para deixar os cativos livres, para pôr em liberdade os oprimidos, para quebrar os grilhões demoníacos e de todas as naturezas. Enfim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e vocês sabem que é o Espírito de Deus que está em mim, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E João Batista já tinha anunciado, o reino de Deus chegou, está à mão. Como eu tenho anunciado, o reino de Deus está aqui para quem quiser, para quem vier, para quem abrir o coração e sentimentos, os ódios e largar os ódios e abraçar o acolhimento no amor. Ou como pode alguém entrar na casa de um ser humano valente, que não tem medo de ladrão, nem de assaltante, nem de demônio, nem de diabo, nem de assombração, nem de poder humano ou maligno de nenhuma natureza? Como é que pode alguém entrar na casa de um ser humano despojado de medo e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, surpreendê-lo, paralisá-lo, amarrá-lo todo para então lhe saquear a casa? Se vocês estão me vendo expulsar esses demônios no coração de alguém que era habitado por um ente valentíssimo que é Satanás, é um bicho valente que desafia Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, as curas divinas, a intenção libertadora do Espírito Santo. Ele antagoniza, ele trabalha contra isso tudo, porque ele é um valente muito bem armado, que guarda aquilo que ele dominou, que ele controlou com toda a veemência e força dos seus poderes malignos e demoníacos. Vocês não acham que se eu expulso demônios, eu tenho um poder maior do que o de Belzebu? Que ao invés dele vir me amarrar, sou eu que entro e amarro ele todinho, enlaço e o expulso, e liberto essa casa, como eles fazem de maneira oposta, quando encontram um ser humano vulnerável, vitimável, dominável, oprimível, controlável, porque seja mentalmente frágil. Eles, os demônios, usam da sua valentia porque reconhecem a total falta de capacidade de autodefesa, tomam tudo, amarram, prendem, oprimem e sentam-se soberanos na vida dessas pessoas, até que chegue eu. Até que eu chegue.
e amarre e saqueie essa casa que até então estava cheia de forças demoníacas. Eu agora tiro isso tudo, limpo essa casa e deixo essas pessoas bem. Eu vou querer olhar depois para o texto de Marcos e de Lucas, mas não agora e não hoje. Após dizer isso, apelar para algumas conclusões de natureza explicitamente óbvias e simples e lógicas e irrebatíveis por esses religiosos dogmáticos que só sabiam então se calar para conspirar a morte de Jesus, Jesus acrescenta no verso 30, dizendo: quem não é por mim é contra mim. A eles estão dizendo que é pelo poder de Belzebu eu estou expulsando demônios. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês não estão lidando uns com os outros. Vocês estão lidando com um que é manso e humilde de coração, é misericordioso, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Mas eu sou o absoluto absoluto. Eu sou a referência das referências. Eu sou aquele com o qual vocês não podem buscar criar relativizações, porque eu sou a rocha. Se cair sobre vocês, reduz vocês a poeira. E eu sou a rocha. Se algum de vocês arremeter contra ela, vai ficar todo esmagado. Não brinquem, porque eu sou manso e humilde de coração, mas a natureza da minha verdade é devastadoramente implacável para com aqueles que querem relativizá-la. E relativizá-la contra o próximo, que está recebendo todo o benefício que eu estou trazendo. Quem não é por mim, é contra mim. É o caso de vocês. E quem comigo não está juntando, está espalhando. Não é a mesma coisa com a igreja, que foi o que, de fato, João veio a dizer para Jesus, um dia depois de voltarem de uma das campanhas onde Jesus os havia enviado para pregar de aldeia em aldeia. João voltou dizendo: Senhor, nós encontramos um cara por aí que expele demônios em teu nome e ensina o que tu estás ensinando. Mas ele não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo, da nossa assembleia, da nossa congregaçãozinha privilegiada. E nós o proibimos de falar em teu nome, de expulsar demônios em teu nome, só porque ele não faz parte da nossa congregação. E Jesus disse: não façam isso. Não lhe proibais, porque vocês não são a medida de todas as coisas. Eu sou, vocês não. Eu sou, a igreja não. A igreja é relativa. O único absoluto aqui sou eu. Eu é que posso dizer: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Vocês jamais. O homem está pregando em meu nome, expulsando demônios em meu nome, ele está em meu favor. Em relação a vocês, o que eu quero dizer é o seguinte: quem não é contra vocês já está em favor de vocês. Por isso, não pensem que vocês estão no mundo para serem as referências absolutas de nada. Caminhem com humildade relativa em tudo que vocês virem, porque o único que tem a prerrogativa da absolutização declarável sou eu. Vocês, igreja, apóstolos, calados, não atrapalhem o fluxo do reino de Deus. Por isso eu vos declaro, e aí vem essa parte pesadíssima. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele está dizendo aqui, ele está expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus que está sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o que Isaías 42 diz: eis aí o meu servo em quem fiz repousar o meu Espírito. Ele é o que implementa todas as obras do reino de Deus em meu favor, no meio dos homens. Vocês estão brincando disso? De blasfemarem contra o Espírito Santo no meu servo que não esmaga a cana quebrada nem apaga a torcida que fumega?
e que faz vencedor o desesperado e anuncia esperança a todos os povos? Vocês estão dizendo que ele está fazendo isso pelo poder de Satanás? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você tem certeza absoluta que alguém anda com Deus, é de Deus, vem da parte de Deus, prega da parte de Deus, ensina a palavra de Deus, com a singeleza, a simplicidade, a pureza, a irretocabilidade de quem não está brincando com a verdade de Deus, e chegam vocês por causa de inveja, de ciúme, de disputa, de poder, de domínio, de controle, de maldade perversa, e acusam essa pessoa de estar fazendo todo o bem que realiza sob o poder do maligno, do diabo. Vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Aí tem um monte de gente agora me dizendo: Caio, será que eu já pequei contra o Espírito Santo e eu estou numa situação de irremediabilidade? Caio, o que significa o pecado contra o Espírito Santo? Jesus conclui dizendo o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, contra mim, contra o Filho do Homem, isso ser-lhe-á perdoado, porque o Filho do Homem veio para pagar os pecados de todos e para apagar tudo. E para dizer dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Mas se alguém falar, ele não falou nem agir, ele falou: se alguém falar obstinada, decisiva e sobre a pretensão de carregar uma lucidez doutrinária acusativa, contrária ao Evangelho do Reino de Deus em Cristo Jesus, e for religioso, e for dogmático, e for doutrinado, e se considerar sábio e entendido nas coisas de Jeová, e fizer isso com essa veemência demoníaca, esses sim acusam Jesus pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, e pensam que não tem consequências. Eu digo, podem conspirar contra a minha morte. Se for contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não é um falar bobinho de: ai, Caio, teve um dia que eu contei uma piada e mencionei o nome do Espírito Santo, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Amanhã eu vou falar sobre isso. Isso aqui é coisa séria, é da mesmo nível de seriedade que vocês me viram expor até aqui. É dessa realidade e profundidade de realidade blasfema a que Jesus faz referência. Falar contra o Espírito Santo com consciência, com lucidez, com determinação, sabendo que é mentira, mas fazendo isso porque é mais importante para eles destruírem Jesus do que santificarem o Espírito Santo. É mais importante para eles destruírem Jesus na graça expandida, atingindo milhões de pessoas que eles não querem sobre elas perder o poder de controle, de domínio, de manipulação, e para não perder isso eles preferem dizer as maiores barbaridades sobre a eficácia do poder de Jesus, dizendo que não é um poder que vem do Espírito de Deus, mas do maioral dos demônios, Belzebu, e fazem isso certos de que estão fazendo errado. É um argumento de fake news deliberado, eles sabem qual é a verdade. Como tem um monte de gente que sabe qual é a verdade, a meu respeito, por exemplo, que dizem no particular, indubitavelmente, esse Caio é um homem de Deus. Como tem um dos que mais me agridem e agrediram nos últimos 30 anos, que fala no particular para a família dele. Um cara como esse aí nasce de 200 em 200 anos
mas a prática do ministério dele é contra os meus interesses, então eu vou falar mal dele até morrer. Isso é coisa perigosa. Não quando falam contra mim, mas quando o cara atribui a manifestação da graça abundante de Deus na minha vida, ações de espíritos malignos para enganarem os crentes, e dizem isso aos crentes, eles não sabem em que lugar eles puseram o pé. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem agora neste mundo, nem no mundo por vir. Isso é coisa muito séria, você vai ter que fazer uma viagem por dentro do juízo de Deus, para entender o significado disso. Porque enquanto esse significado não for compreendido por você, você vai laborar na determinação perversa do que você, sabendo que era o contrário, construiu como mentira concreta para desanimar a alma de milhões e destruí-las. Você vai ter que conhecer um juízo inexplicavelmente escrutinador de Deus no seu coração, e não haverá apelação, especialmente se você é um religioso. Sócrates podia dizer o que quisesse, Platão, Zenão, Epicuro, Tales, Epimênides, qualquer um podia dizer, não lhe seria imputado como nenhum pecado. Mas esses caras aqui, que viviam de Bíblia na mão, de Torá, de lá e para cá, construindo dogmas, e diziam que queriam que Deus viesse, mas quando Deus se manifestava, eles odiavam, porque a manifestação livre de Deus lhes tirava o poder e a teologia do domínio das mãos. São esses que pecam contra o Espírito Santo. Eu vou parar aqui. Os amigos aqui do TikTok estão vivendo os últimos 30 segundos de live. E eu paro aqui pedindo a Ti, Jesus, que nessa introdução que eu fiz no dia de hoje a esse tema tão grave, Tu tenhas preparado o coração de muita gente para receber, diferentemente da proposta dos fariseus e dos fanáticos religiosos, a promessa do Evangelho da graça de Deus. E ajuda-os a dormirem sobre essa palavra e a prepararem-se para o melhor acolhimento dela no nosso próximo encontro. O Senhor vai nos conceder saúde para realizar e para promover. E eu te peço que o Espírito Santo traga a devida perturbação convertedora para o coração daqueles que ainda estão na dúvida. Por favor, limpa-lhes a mente, a alma, o entendimento e o coração. Prepara-lhes o chão do coração para boa semeadura da palavra eterna, do Evangelho da graça de Deus. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.